Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar da relação do reino de Deus com o dinheiro. Vamos desmistificar isso e vamos aprender como que a gente deve se portar no reino de Deus para que nós venhamos a prosperar no reino, que é uma forma totalmente diferente de prosperar do que fora do reino. Então, se você é do reino e está trazendo os seus costumes de fora do reino para prosperar aqui no reino, isso pode gerar algum conflito e provavelmente você não está entendendo o que está acontecendo. Por quê? Olha só, em Mateus 6:33, que é o que a gente vai discorrer aqui, fala o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, a gente precisa entender o que significa reino. Reino tem a ver com monarquia. Um reino tem um rei. E um rei está dentro de uma monarquia. E como que funciona uma monarquia? Na monarquia, tudo é do rei. Olha só, quando você entra para o reino de Deus, quando você levanta as suas mãos e decide, por escolha sua, entrar no reino de Deus, você está entrando num sistema de monarquia. Ou seja, tudo é do rei. A gente trazendo aqui para a terra, a gente pode se lembrar de Davi. Davi, ele pediu, vá lá e busque Batseba. Batseba não podia falar não. Batseba era casada, ela não podia chegar e falar não vou, não vou. Ela teve que ir, porque dentro de um reino, tudo é do rei. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E agora a gente vai começar a ver a relação que isso tem com o dinheiro. Olha só, a relação que tem com o dinheiro. Vamos ler então aqui o versículo 24, né, de Mateus 6 ainda, que fala assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas, Júnior, o que é Mamon? É o dinheiro? Não. O dinheiro, ele é do dono do ouro e da prata. Quem é o dono do ouro e da prata? É o próprio Deus. Mamon é o amor ao dinheiro. Isso é prejudicial. Você não pode amar o dinheiro e amar a Deus. A Bíblia aqui está falando que você vai ter que escolher um desses para amar. Porque se você amar um, automaticamente você despreza o outro. Então não dá para amar os dois, porque existe uma lei chamada da lei da polaridade, né? Que são os opostos. Para existir, existe o amor e existe o ódio, existe a felicidade e existe a tristeza. Lei da polaridade. Essa lei da polaridade, ela vem para trazer equilíbrio em tudo, né? Tudo que Deus fez é equilibrado por conta da lei da polaridade. A gente jamais vai saber o que é o amor sem saber o que é o ódio. A gente jamais vai saber o que é o ódio sem saber o que é o amor. Como é que uma pessoa pode falar que está feliz se ela nunca sentiu a tristeza? Né? Então ela só sabe o que é felicidade porque ela já sentiu a tristeza. Então essa é a lei da polaridade. E aqui no versículo 24 está falando sobre uma polaridade. Não dá para amar os dois. É o livro dos livros que está falando. Não dá para amar os dois. E infelizmente o que acontece com muitas igrejas? Muitas igrejas, elas se corrompem. Por quê? Porque os líderes acreditam, acham que amam a Deus, mas amam a Mamon. E não dá para amar os dois. Ou ama um ou o outro. Uma igreja saudável vai amar a Deus, né? Logo, desprezará Mamon. Júnior vai desprezar o dinheiro. Eu não estou falando de desprezar o dinheiro. Eu estou falando de desprezar o amor ao dinheiro. A gente tem que repudiar o amor ao dinheiro. Porque quando a gente ama o dinheiro, a Bíblia fala que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro está no amor ao dinheiro, ali vai estar o seu coração. Então, quando isso acontece numa igreja, o que acontece? O amor a Deus está sendo desprezado, automaticamente isso vai ser um fiasco, não é verdade? Então, por isso que a gente tem que colocar Deus, o amor a Deus em primeiro lugar. E vamos ver como é que isso funciona aqui. Vamos continuar nos próximos versículos, que a gente vai entender a relação de reino com dinheiro. Ainda não começou, fica aí, porque eu espero que você saia daqui com uma clareza do que está acontecendo, por que as coisas não estão acontecendo, por que eu entrei no reino e continuo fazendo coisas que eu fazia lá fora. Ó, aí no 25 fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E o 26 fala: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que a Bíblia relata aqui, né? Em Mateus 6. O que Mateus 6 está fazendo? Mateus 6, ele ensina você a viver no reino. Ensina a viver no reino. Muitas pessoas, como eu falei, muitas pessoas entram, aceitam a Jesus, vêm para o reino, mas não sabem como viver no reino. Mateus 6 vai instruir a gente a viver no reino. E o que ele está falando aqui no versículo 26? As aves do céu trabalham, semeiam, cegam? Não. Contudo, Deus as alimenta. E se ele alimenta as aves do céu, que não tem o sopro dele, que dirá você, que tem o sopro dele? Ah, Júnior, então eu não tenho que trabalhar? Eu não estou falando isso. Vamos voltar lá pro versículo, para Mateus 6, versículo 33. Vamos lá, mas buscai primeiro
Ué, Júnior, primeiro? Sim. Se fala primeiro, é porque pode ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e por aí vai. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Júnior, eu acho que eu estou entendendo. Então o trabalho, as formas de ganhar dinheiro, o ruim delas é quando elas entram em primeiro, não é isso? Você entendeu? Aqui, a Bíblia instrui, buscai primeiro. Primeiro é o reino de Deus. Não quer dizer que não possa ter segundo, terceiro, quarto, quinto. Em qual posição você vai colocar o trabalho? Ele não pode ser em primeiro. Porque o trabalho, ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Quando que é o que é uma maldição? É uma bênção fora do lugar. O que o Satanás é? Ele é um anjo fora do lugar. O Satanás, ele foi criado como um querubim ungido. Porém, hoje ele é o Satanás, porque é um anjo fora do lugar. Falta de posicionamento. Tudo que você coloca em primeiro lugar, que não seja o reino de Deus, a partir do momento que você está no reino, você transforma aquela bênção em maldição. E a mesma coisa acontece com o dinheiro. Se eu amo o dinheiro e eu coloco ele em primeiro lugar, não é que o dinheiro seja uma maldição, é uma bênção, mas fora do seu lugar se torna uma maldição. Então vamos lá, quando eu não era do reino, como é que funcionava? Pô, eu buscava, a maior parte do meu tempo, eu estava focado no trabalho. Eu não estou falando de que você tem que cumprir ali 8, 10, 12 horas trabalhando. Às vezes você tem que cumprir. Mas se o teu coração estiver nisso, não estou falando de quantidade de horas, eu estou falando de onde está o seu coração. Porque aonde está o seu coração, aonde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então a preocupação é onde está o teu coração. Você pode trabalhar 12 horas por dia e buscar primeiro o reino. Deus nos deu essa oportunidade. Mas, Júnior, o que é reino? Reino é um mundo espiritual. Afinal, por que a gente busca mais as coisas da carne do que as coisas do espírito? Porque a gente cresceu ouvindo que somos matéria, né? Ou seja, carne que tem um espírito. Não. Nós somos um espírito que tem uma carne. Então, quem você precisa alimentar muito mais? O espírito, porque você é espírito. Você não é carne com espírito. Você é espírito com carne. Nós somos seres triunos, né? Corpo, alma e espírito. A nossa menor parte é o corpo. É a nossa única parte que morre. Olha só. E a gente dá mais atenção para a parte que morre do que para a alma e espírito que são eternos. Então está fora do lugar. Quando você entra no reino, o que Deus está querendo fazer? Ele está querendo trazer ordem. Se o trabalho era a tua prioridade, se qualquer coisa era a tua prioridade, ele fala, vamos colocar ordem na casa. Primeiro o reino. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas entrarão em ordem. Afinal, o espírito é muito maior do que a carne. O livro dos livros fala o seguinte, se a carne está abatida e o espírito está forte, então o espírito recupera e cura a carne. Agora, se o espírito está abatido, quem vai suster? Quem vai levantar o espírito? Então por que a gente alimenta mais a carne do que o espírito? Se o espírito é o que nós somos, a parte de Deus em nós e a nossa parte mais forte. Não tem cabimento. Por isso que precisa haver, o que o apóstolo Paulo fala? Transformai-vos, né? Não vos conformeis com este mundo. O que é vos conformar com esse mundo? Para que serve essa carne aqui no mundo? Né? Isso aqui é um avatar que a gente tem para viver no mundo. Só isso. A gente não consegue viver aqui na Terra sem ter uma carne. Então, quando ele fala não vos conformeis com esse mundo, não esqueça que você é espírito. Não dê prioridade para a carne, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que só assim você vai conhecer o quão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a nossa mente tem que fazer? Ela tem que se submeter ao espírito. A nossa cabeça, os nossos pensamentos têm que se submeter ao espírito. O que o seu corpo tem que fazer? Se submeter ao espírito. O seu corpo, ele foi feito para ser, ele é ótimo para ser servo, mas ele é péssimo para ser dono. Roberto Carlos já dizia isso, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Tudo que minha carne gosta é ilegal, é imoral ou engorda. Então a nossa matéria não foi feita para direcionar, para ser dono. Pelo contrário, ela foi feita para ser direcionada. E direcionada por quem? Pelo nosso espírito. A gente vai agora para o versículo 27, que fala, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou seja, preocupados? Sabe o que é preocupação? Preocupação não pode ser uma característica de quem vive no reino. Porque preocupação é se ocupar antes de algo acontecer. Onde está a fé? Como é que se vive sem fé no reino que é espiritual? A fé é o quê? Espiritual. E as coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. Como é que a gente vive no reino, né? E não tem fé? Se a fé é o idioma do reino. Se a fé é o idioma de Deus. Então, o que a Bíblia quer dizer aqui? Por que estás preocupado? Preocupação está se ocupando a sua mente
né? Na verdade, o seu corpo está ocupando, a sua mente se preocupando com algo que ainda nem aconteceu. E isso é tão ruim que eu te digo sobre uma estatística que diz que 85% das suas preocupações jamais vão acontecer, jamais vão se concretizar. Então você ocupa a sua mente, né, a sua matéria, o seu corpo ocupa a sua mente com coisas que muito provavelmente não vão acontecer. Mas por que isso vem acontecendo? Por que isso acontece? Porque não estamos submetendo a nossa mente ao Espírito. Não estamos buscando primeiro o reino. Júnior, tá, mas o que é buscar o reino? O reino de Deus, gente, é espiritual. Você quer conversar com Deus, você quer andar com Deus, você quer ouvir de Deus, é no Espírito. Porque Deus é espiritual. Às vezes, quem já recebeu uma profecia e falou, Deus está te entregando isso, Deus te entregou aquilo, vai acontecer isso e aquilo. Deus te entregou aonde? Nas regiões celestiais. O que você tem que fazer? Download. E como é que se faz download? Entrando no Espírito, alimentando o Espírito. Você já viu aquele cristão que fala que é cristão, mas não vive, não tem uma constância, na verdade um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. O cristão, ele vive, ele precisa de jejum. Assim como ele precisa escovar o dente, assim como nós, como matéria, precisamos escovar o dente, tomar banho, o cristão precisa de jejum, precisa de oração. Porque o jejum e a oração alimentam o quê? O nosso espírito. E alimentando o espírito, a gente vai discernir o quê? As coisas espirituais. O que aconteceu com os fariseus? Liam a Bíblia como ninguém, conheciam a Bíblia como ninguém. Muitos eram doutores da lei, e aqueles que não eram doutores da lei estavam estudando para ser. E muito falavam da vinda de Jesus. Olha só, muito se falava de quando o Messias viesse, de como seria, estudavam muito a vida de Jesus. Jesus veio e eles não reconheceram. Por quê? Porque eles estavam na matéria. Júnior, ler a Bíblia é importante? Importantíssimo. Porque ali está o verbo, ali está o conhecimento, ali está a palavra de Deus. Mas ler a Bíblia por si só. Eu conheço muitos ímpios que conhecem a Bíblia, na verdade o diabo conhece a Bíblia, de có e salteado. As coisas espirituais só são discernidas espiritualmente, eles não viram Jesus. E o que Jesus falou para eles? Vocês têm olhos, mas não veem. O que Jesus estava querendo falar? Vocês estão só na matéria, e a matéria é desse tamanhozinho aqui. Como que você vai ver a grandeza de Jesus? E eu te pergunto, se Jesus viesse hoje, você reconheceria? A gente só reconhece as coisas espirituais vivendo no Espírito. Então, Júnior, o que é o reino de Deus? É viver no espiritual. É buscar Deus em espírito e em verdade. Isso é o reino de Deus. Viver em espírito. Pô, Júnior, mas você está me falando que eu preciso viver em espírito. Mas é preciso mesmo jejum e oração para viver em espírito? É claro. Viver no reino é espírito. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. É viver em espírito. Não tem como. A carne, ela não tem muita coisa boa para te entregar. A carne, ela vai fazer com que você viva até lá, dentro do reino, mas não no reino. Você está dentro de um reino, mas não no reino. Ou seja, é como se fosse um desrespeito ao reino. Se você vive num sistema de ditadura, né, e acha que vive numa democracia, o que vai acontecer? Vai ser preso, vai ser perseguido. Porque está vivendo fora de posição. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui de Mateus 6, para a gente entender um pouco melhor. E aqui em Mateus 6, ele deixa, né, algumas considerações para a gente ficar tranquilo. Como eu falei aqui, ó, no 28, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, nem Salomão se vestiu como eles. Olha só, não trabalham. Gente, lembra que eu estou falando aqui primeiro o reino. Eu não estou falando aqui para você que não é para trabalhar. Em nenhum momento eu falei, eu não tenho que trabalhar. O que eu estou falando para você é para buscar primeiro o reino. E primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Se você buscar o primeiro reino, as demais coisas entrarão em ordem. As demais coisas serão acrescentadas. Agora, se você está no reino e busca primeiro o seu trabalho, aí tem conflito. Porque a instrução não é essa. O manual do ser humano não está falando isso. Está indo contra o manual. Então, Júnior, você está me dizendo que eu posso? Deve. Claro que deve trabalhar. Mas agora eu vou te dar uma analogia. Quando você busca primeiro o reino, Deus vai querer que você trabalhe também no reino e, melhor, vai trabalhar com o que você ama. Porque você foi colocado com um propósito. Você tem um propósito. Infelizmente, como a maioria das pessoas não buscam o reino, a maioria das pessoas não vivem o seu propósito na Terra. E viver o propósito, você viveu o que Deus desenhou para você, isso traz a paz que excede todo o entendimento. Tem trabalho para você no reino. Porque grande é a colheita, mas poucos são aqueles para colher. Os trabalhadores dispostos a colher. Me fugiu o nome, mas é isso. Tem muita colheita, mas tem pouca gente para colher. Então, se você se posiciona no reino, tem trabalho para você no reino. E o reino paga muito melhor do que fora do reino. Paga muito melhor. Na verdade, o reino ele chega a pagar por gerações.
Porque Deus é investidor, né? Deus ele não é empresário, ele é investidor. Ele quer investir em você. Ele tem semente para te dar. Ele tem semente. Ele fala que ele dá semente ao que semeia. Muitas vezes ele te dá semente, mas você não joga essa semente, você come. Se você come semente, semente gera vaidade quando comida. Semente foi feita para semear. E ele quer investir em você, então tem muito trabalho no reino. O que não tem é gente posicionada para esse trabalho. Então você no reino pode ficar tranquilo que vai ter trabalho, e o trabalho do reino Deus vai te falar e ele vai colocar em ordem. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas entrarão em ordem. Por que não é? Juro, por que na vida de muita gente não entra em ordem? Porque muita gente não busca primeiro o reino. Muita gente não busca primeiro o reino. Grande parte das pessoas acham que buscam o primeiro reino, mas não buscam. Não buscam. Então, se você está no reino, mas a prioridade é o seu trabalho, tudo bem. Você vai colher os frutos do seu trabalho. Na legalização ali, na legalidade que tem no reino, ele fala buscar o reino e eu vou te acrescentar as demais coisas. Mas tá tudo bem, se você quer ter prioridade, buscar mais o seu trabalho, você vai viver da paga do seu trabalho. E tá tudo bem. Só não adianta depois falar, ah, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, isso tá errado, tem muita coisa errada aqui. Não, tá escrito, tá aqui. E vamos lá então para o versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Por que a Bíblia fala que homens de pouca fé? É um grande desafio. Você veio do mundo secular, onde você tinha que gerar. Aí quando você vem pro reino, Deus fala, ó, se você buscar primeiro o reino, sou eu que vou te vestir. Sou eu que vou te alimentar. Se não tiver fé, não faz. Se não tiver fé, vai ficar agarrado aqui, ó, lá nas crenças seculares diante do reino. Que é o que? É meu trabalho. É aqui que eu ganho. É aqui que eu faço. Não estou falando para você largar. Eu estou falando o seguinte. Você tem que largar o seguinte. Não o seu trabalho, se você está trabalhando. Você tem que colocar ele em outra posição. O reino na devida posição. Só isso. Mas, por que ele fala? Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Por que ele fala homens, seres humanos? Pô, se as ervas do campo, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, Deus veste, e as ervas não têm o sopro de Deus, quiçá nós, quiçá você que tem o sopro de Deus dentro de você. Então, se as ervas do campo ele veste, quiçá você. Mas, para ser vestido dessa forma, é preciso ter o quê? Fé. Fé e conhecimento. Tem muita gente que tem fé. Ah, vou largar meu trabalho e vou ficar em casa que Deus vai me sustentar. E não busca o reino, em primeiro lugar. Aí tá em casa, mas em primeiro lugar a prioridade é o filho, tá bem, brinca, dá mais muito. Claro que tem que dar atenção pro filho, mas colocar como prioridade, esse é o perigo. Porque primeiro o reino. Tá em casa, não tá trabalhando, prioridade é a esposa, prioridade é a internet, o Instagram, o filho, não coloca o reino como prioridade e tá esperando Deus vestir. Porque levantou a mão, levantei a mão, estou no reino. E Deus fala aqui que se está no reino, ele vai me vestir, vai me alimentar, vai. Se você buscar primeiro o reino. Primeiro. Beleza? Então, para a gente ser bem claro aqui, mais uma vez eu quero repetir isso. Se fala primeiro é porque pode ter segundo, terceiro, quarto. Você vai. Mas eu acredito que você buscando o reino, o segundo, o terceiro, o quarto, o próprio Deus, o próprio reino te ajuda a ordenar a sua vida. E ordem é ausência de conflito. Né? Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus faz tem ordem. Ordem significa ausência de conflito. Ausência de conflito. Então vamos lá. O 31 fala, não andeis, pois inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem é que tem que ficar pensando assim, cara, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Quem tem que pensar assim? Quem tem que se preocupar com isso? Quem está fora do reino. Quem está fora do reino. Você entrou no reino. E aqui, o livro do Gênesis fala, você não tem que se preocupar com isso. Se você está dentro do reino e está buscando o primeiro reino, você não tem que se preocupar com o que há de comer, com o que há de vestir. Afinal, eu visto as ervas do campo. Eu alimento as aves. Quiçá você. Quiçá você. Tá? Esse é o 32, e por fim ele fala aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O 34 fala, não vos inquieteis pelo seu dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Deus quer cuidar do seu hoje. Por que ele fala para a gente não ficar pensando no dia da manhã? E eu te digo mais, também não ficar pensando no dia de ontem. Você sabia? A mente do ser humano é a única que consegue voltar no passado ou acessar o futuro? Você sabia disso? Que nenhum outro ser vivo fica voltando no passado, nem pensando no futuro. Imagina um cachorro, ele fica assim, cara, amanhã eu vou fazer isso, 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 eu tenho alguns projetos para amanhã ou para daqui a um ano. Não. Imagina um cachorro ficar, pô, no passado aquela cadelinha fez isso, isso, isso comigo, que me chateou. Aí você pode pensar assim, mas o cachorro, se você bateu nele há uma semana e chegar, bate nele todo dia. Aí, vem uma semana batendo nele, no próximo vez que você chegar ele pode te morder. Por quê? É instinto. Não é que ele fique pensando naquilo, ele tem um instinto.
Aquela pessoa ali me maltrata. Por instinto eu vou me defender. Não é que ele fique pensando no passado. O único ser que faz isso é o ser humano. Por isso que aqui em 34 fala, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por que você está preocupado pelo dia de amanhã se você só tem o hoje? O ontem, o passado, ele não existe. O passado ele é tão ruim que nem Deus pode mudar. Olha só. Então o passado, ele não existe, ele está morto. E o futuro ainda nem nasceu. Você já só tem o hoje. Se eu falar para você assim, você consegue falar com Deus ontem? Você não consegue. Você não consegue. Você consegue falar com Deus amanhã? Não. E quando você falar com Deus amanhã, já será hoje. Então você só tem um ponto de conexão com Deus. É o hoje. É o hoje. É o hoje. Tudo que Deus tem para fazer na tua vida é hoje. É hoje que você tem que fazer. Salomão fala que hoje a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Adorar. Se a gente está falando de reino aqui, busque o reino com toda a sua força. Com toda a sua força, porque você só tem hoje. Porque na sepultura, pro lugar aonde vamos, lá não tem projetos, nada disso. Tudo é no hoje. Então essa mensagem é para falar para você, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas, quando você buscar primeiro o reino, entrarão em ordem. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente está no reino, mas nós estamos fazendo coisas fora do reino para colocar nossa vida em ordem. Por que não buscar o Deus da ordem? O Deus da ordem. Sabe o que significa cosmos? Significa ordem. A terra atua em perfeita ordem. A natureza, que depende de Deus todo o tempo, não peca. Presta atenção, porque ela atua em ordem. Só nós aqui na Terra, seres humanos, pecamos. Porque nós, pelo livre-arbítrio, podemos fugir à ordem. Se você deseja colocar sua vida em ordem, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas.